pedagógico, por aí fora, quando no fundo é muito mais do que isto, ainda depois possa ser aplicado. Outro preconceito é que são conversas soltas, porque no fundo cada um dá a sua opinião. E isto está na base, e não é inocente, e peço desculpa de estar a falar dos vários modelos, mas acho que também é importante. Esta é uma das bases da crítica de Reniffier a Lippmann. É que ele acha que aquilo que se passa nas comunidades de investigação do modelo do Lippmann são conversas em que as pessoas dão as suas opiniões, mas que de filosofia têm pouco. Ora, na verdade, no modelo do Lippmann não se trata de uma conversa solta, em que cada um diz o que quer. É verdade que há sessões, sobretudo as primeiras, em que nós temos que fazer com que os meninos percebam que há opiniões diferentes das suas, não tenham medo de expressar a sua opinião, aprendam a gerir o silêncio, que também é importante. Nós, enquanto facilitadores, aprendamos a gerir também esse silêncio quando é que o menino precisa de pensar, quando é que aquele menino, quando diz sim ou não, tem exatamente o mesmo valor, ou tem um valor muito semelhante a um outro menino que por si é mais falador e que diz uma frase completa. Portanto, e até nos habituarmos a tudo isto, há muitas sessões, e há muita parte das sessões em que não há uma densidade filosófica constante. Mas em si, não basta, como nos diziam na Sapera, para facilitar uma sessão, não basta o professor encostar-se na cadeira, pendurar o casaco e relaxar e deixar que a coisa funcione. Porque senão, como eu gosto de dizer, é um comboio que descarrila. Descarrila no sentido, pode acontecer coisas muito importantes, mas depois não acontece a filosofia, não se faz a filosofia. Não é? Portanto, não é uma conversa sem rumo, em que cada um diz o que pensa. Há objetivos a atingir e objetivos temáticos e procedimentais. Temáticos, Anchart fala em substanciais ou substantivos e procedimentais, isto é, a nível de forma e a nível de conteúdo. A nível de procedimentos, o orientador está a modelar. Significa que há determinados processos de pensamento que ele quer passar para os alunos. Ele não os passa de um modo expositivo. Ele passa cumprindo ele próprio esses modos de pensamento e nomeando-os. O que tu disseste é muito interessante. Alguém quer dar um exemplo? Muito bem. Alguém quer dar um contra-exemplo? E automaticamente, os meninos percebem que é um exemplo que é um contra-exemplo. E modelou-se o procedimento. Nós tivemos umas sessões com os meninos em que tivemos a trabalhar o argumentário contra-argumentário. Foi numa altura, não de uma crise tão grande como esta política em que nós estamos, mas foi na altura de umas grandes manifestações. Estávamos na comunidade e o menino queria dizer qualquer coisa e eu perguntei, queres manifestar sobre isto? Mas eu disse sem qualquer... queres manifestar? Nem pensei nas manifestações, porque era a semana de manifestações. E ele diz, o que é manifestar? E outro diz, eu sei. Manifestar é quando um conjunto de pessoas contra-argumenta as posições do governo. E eu pensei, se todos os manifestantes tivessem esta maturidade quando se manifestam, se contra-argumentassem em vez de arremessarem pedras e coisas do género, estávamos com certeza numa sociedade participativa como fala. Portanto, há procedimentos. E daqui a bocadinho nós vamos mostrar algumas perguntas que se podem utilizar como instrumentos e que os meninos podem ver e usar as perguntas e vão se habituando. E depois temáticos, lá está a substância, a matéria, há conceitos. Nós não vamos passar uma definição de verdade, que é aquela e não é outra, nem queremos passar uma definição de bem, que é aquela e não é outra, mas queremos trabalhar bem, trabalhar a verdade. E naquele contexto, há de haver, já deixa-me terminar a minha frase, naquele contexto daquela comunidade, o que nós queremos é que se consiga chegar a uma definição de verdade e que as pessoas de alguma maneira se revejam, que trabalhem sobre ela, que a corrijam, que a recusem, que procurem os critérios. Chama-se, Teresa, diga. Eu acho que essa noção de verdade é uma das coisas mais importantes na filosofia do Lippmann. É que a verdade não é a partir da verdade. A verdade só acontece depois de uma discussão partilhada numa comunidade de investigação, segundo Lippmann. Portanto, a verdade acontece depois de haver essa argumentação. Tem toda a razão, Teresa. E isso tem a ver com os pressupostos filosóficos que ele segue.
segue o pragmatismo, não é? Segue o construtivismo, o Peirce, o Dewey, e no fundo, e é também a base das críticas que são feitas por quem faz filosofia para crianças na Europa, é que essa base teórica culturalmente pertence aos Estados Unidos e que na Europa nós devíamos fazer isto de modo diferente porque não tem o nosso perfil filosófico. Isso também estava para outra questão. Mas no fundo tem a ver com isto, porque nós se vamos com aquela ideia, eu quando estou a ensinar aos meus alunos Aristóteles na universidade, eu sei que tenho que cumprir os meus objetivos se quando acabar a aula eles tiverem percebido a noção aristotélica de verdade e não outra qualquer. Mas este não é o objetivo, porque não é o mesmo conceito filosófico, como estava a dizer eu, que eu utilizo quando estou com os meninos a trabalhar. Eu não fico feliz, ou não acho que me concretizei, se eles souberem o que é que Aristóteles pensa sobre a verdade, ponto. Mas se eles souberem, ou se eu os ajudei a utilizar o que Aristóteles pensa sobre a verdade, caso tenha sido adequado, para que eles pensem este conceito de verdade. Que eles não vão sair dali com o conceito feito para o resto da vida. Pois isso é exatamente o que o livro não quer, é os conceitos feitos. Claro. Depois tenho também aqui uma ideia sobre os 4 Cs dos conceitos, inclusive. Bom, uma ideia que nós também já falámos aqui, a ideia de que todas as opiniões são válidas. Eu não sei como é que se faz para pôr esta sala mais fresca, porque havia um comando. Está aqui, está no máximo. Então não há nada a fazer. A máximo Aceitar. para mais baixo possível. Vamos aceitar estoicamente. É que se eu abrir a porta, causa problemas à filmagem, não é? Não, sai no fresco. Ah, sai do fresco. Pronto, está bem, vai sair do fresco. É melhor. E o fresco vai ser fresco. Pronto, vamos aguentar, isto está quase aqui. A ideia que todas as opiniões são válidas. No nosso caso, tem sido uma aprendizagem, porque o facilitador vive ali numa corda bamba, vamos dizer assim, até encontrar o seu lugar. Porque como o que interessa é que a comunidade quer discutir, já lá vamos. Quando é que eu devo, não como posso, quando é que eu devo dizer isto não tem lugar, a conversa não pode ir por aqui. Se for por aqui, nós vamos fazer confusões, ou se for por aqui, agora vai perturbar. E pôr este limite nem sempre é fácil, mas nós temos aprendido que é necessário, porque caso contrário, se nós não fizermos isto, o comboio descarrila. Não é? Eu posso ir no comboio, eu vou no Alfa em direção ao Porto, vamos daqui a bocado, vou em direção ao Porto, não há de ser no Alfa, e eu de repente vejo uma linda paisagem e quero parar mas não posso, porque se eu parar o comboio para ver a paisagem, eu não chego ao meu destino. Portanto, na sessão, o orientador não... Eu sei que o comboio não pode descarrilar. Eu tinha planeado para que este Alfa fosse de Lisboa ao Porto hoje, mas os meninos querem nos parar em Aveiro. O meu papel é fazer com que eles cheguem seguros à Aveiro. Ou seja, que filosoficamente aquilo cumpra determinados objetivos procedimentais e que o tema que eles escolheram seja bem trabalhado. Se é isto que eles precisam neste momento. Mas isto também implica que eu diga, há coisas que o comboio não pode fazer. Não pode parar rapidamente, não pode sair dos carris, caso contrário a segurança perturba-se. Okay? Portanto, ainda que não haja muitas vezes uma linguagem tecnicamente filosófica, vai havendo, porque os meninos vão aprendendo o que é argumentar, o que é contra-argumentar à medida que vão utilizando. A verdade é que há conceitos rigorosos e há procedimentos específicos. Caso contrário, caímos no relativismo. Outra crítica do Reino Fia Lippmann, nós tivemos com a Lei Aveiro, porque a gente está com isto muito fresco. Outra crítica do Reino Fia Lippmann é que cai-se no relativismo, é preciso ter cuidado, tudo é permitido. Não é, Lippmann não existe. Nem tudo pode ser dito numa sessão filosofia para crianças. Não é? Porque há coisas que são outra coisa, muito importante, mas não são filosofia. E os meninos têm tendência, não é? Muitas vezes há aquele menino que põe o dedo no ar e nunca pôs, e nós damos-lhe a palavra, e ele diz que ontem foi às compras com o pai. Mas depois tem que chamar a atenção, não é disso que estamos a falar. Claro, exato. Mas se voltar a centrar Claro, no assunto, obviamente. não pode permitir. Não, por caso contrário, há uma senhora do Quebec, a Marie-France Daniel, as pessoas já vão falar, a Marie-France Daniel categorizou muito bem e diz que há o anedótico, há um momento do diálogo que é anedótico, há um momento do diálogo que é meta, semi, não é meta,
que é semi-dialógico, quando os meninos conseguem deixar de fazer esse tipo de abordagens, mas ainda estão muito na opinião, e depois há o crítico, que a gente quer passar do anedótico para o crítico, para não descarrilar, desculpa. Isso é uma das coisas que, por exemplo, nós temos essa preocupação, que é devolver à criança, achas que isso é importante para o que estamos a tratar? E geralmente são eles próprios que dizem, então queres retirar o que disseste? Não é? Ou seja, devolver-te a responsabilidade de tomarem a decisão. Isso é muito. E depois eles fazem por si. Depois às vezes há outro menino passar algum tempo. Não. Se disserem, Então prova. justifica. E se justificar? Vai ter que justificar e depois vai à comunidade e a comunidade tem que julgar, chamemos assim, ou opinar sobre se aquela justificação é válida ou não. E pode ser, e eu posso não ter visto bem. E aí eu autocorrijo. Eu posso fazer outra pergunta, não tem nada com uma coisa que está a surgir. Não tem nada a ver com. Pode. Tem a ver com isto, sim, mas sobre o ponto de vista. Olha, quer ver o Renifier? Olha, quer ver o Renifier? Penso que tem a certeza. Então, como digo isso que penso? Isso é o Renifier, é isso? É. Então, o que é que disse que pensou se tinha a certeza? De pensar e ter a certeza. Não é a mesma coisa? Não. Tem a certeza ou pensa? Dizer não é a mesma coisa. Tem a certeza ou pensa? Não, responda sim ou não. Tem a certeza ou pensa? Desculpa, sou era bom pelo visto, senão não estamos a falar na mesma linguagem. Mas é assim. Não há tradução possível. Eu estava a falar de tradução. Quem é que disse que tinha estado onde com o Renifier? Eu. Por exemplo, Isso é óbvio. é mesmo assim que eu Também não conseguiu fazer conversa nenhuma. Não conseguiu ninguém conseguiu sim ou não. Dizer sim ou não. Não pensa. Pensa lá. Não é, não dá para concurso, digo eu. Mas o que era envolvido foi só para fazer a distinção. Eu insisto. Sim, mas só para fazer a Eu distinção. queria fazer uma pergunta, porque ainda há bocado fiquei com uma ideia, ou surgiu-me este pensamento. Aliás, tenho certeza que surgiu o pensamento, que é, por exemplo, estava-me a dizer uma coisa engraçada, que é o miúdo que pergunta se quer ir à casa de banho, mas posso ou não posso, aquela história que é engraçadíssima. Mas o que me custa a ver a mim, e estou a pensar alargadamente, é num sistema de ensino. Isto é, como estava a dizer a Luísa, é que a nível, por exemplo, do pré-primário, há constrangimentos que não há a nível daquilo que nós chamaríamos depois do primário, ou o primeiro ciclo, ou o segundo ciclo, ou o terceiro ciclo. O que é que acontece? Nomeadamente a casa de banho. O que é que acontece, ou como é que se trata esse período de transição? Isto é, o miúdo, o aluno, sabe que está a aprender a ter uma atitude eventualmente autónoma, responsável, etc., ao ir à casa de banho por ele próprio. No sentido de não ter que perguntar porquê. Mas depois como é que faz quando chega a uma sala de aula muito mais... O que aconteceu foi que no colégio em que a gente trabalha, nós introduzimos a regra que quem quer ir vai. Sendo que a única regra é só pode estar um menino de cada vez fora da casa. Mas eu não Sim, mas eu já lá vou ter. As professoras adotaram esta prática. Nós, quando voltarmos lá... Então tudo isto, é aí que eu queria chegar. Tudo isto pressupõe uma postura na sala de aula que não é compatível com o modelo tradicional. E o que se passa é, eu não vou dizer se a sala de aula, não vou dizer se a professora, se a escola em que a gente está a trabalhar não adota os procedimentos. É outro paradigma educativo. Epistemológico, filosófico, é outro paradigma. Portanto, se a escola não adota... Nós agora vamos falar em termos da prática que se está a passar. Realmente, independentemente. Eu já tinha pedido, eu já lhe dou, e perceber se foi algo, não é? Porque acho que eu conheço. Eu acho que isso mesmo foi minha educadora. Foi a céu, acho que foi. Mas já estou a palavra. Nós fealenses, nós reportamos. Diga o que Helena, peço desculpa. Não, estava a dizer que o programa de se agora no contexto já alargado social-democrático, portanto, não estou a falar daquilo que devia ser, ou se é um paradigma ou não é um paradigma, independentemente de estarmos numa dimensão social-democrática, o que é normal, não é? Em termos práticos, se há... Já estou a palavra para a gente, já dou a palavra. Eu sei,
dizer, não sei o que é que se passa, porque não. Mas, por exemplo, acontece uma coisa interessante, agora com os agrupamentos, está aqui exatamente pela questão de haver dar implicabilidade às pessoas. Por exemplo, acontecem situações de os alunos têm, os mais novinhos, o primeiro ciclo têm, não sei quanto, têm 1 horita por semana, 2 horas de professores de crianças. No entanto, depois, toda a estrutura é uma estrutura pesada. E que não se coaduna. Mas sabe o que eu digo? A revolução faz-se ao contrário. Eles chegam a casa e começam a exigir dos pais, e os pais têm necessidade de falar com os professores. E nós também não trabalhamos no FAIAL, trabalhamos no São Miguel um bocadinho maior, mas a verdade o que acontece é que os meninos depois vão exigindo. E as professoras depois começam a ter necessidade, os professores das turmas, de vir saber um bocadinho mais. E os pais lhes dizem, à quinta-feira, quando eles têm no carro, nem uma tour, à quinta-feira, que eles vão perguntando, e a professora que nos manda e-mails a dizer, eles são cada vez mais argumentativos. E depois uma coisa vai exigindo a outra. Porque é claro que também digo que se isto for por decreto, se isto for de cima para baixo, não vai funcionar. Mas eu vou só, nós no fim de vamos ter mais um bocadinho para falar. Está bem, desculpa, Helena, é só para dar aqui, chama-se Ana, diga. Não, já estava a participar do contexto. Eu acho que não é importante que os meninos, assim como os adolescentes, eu sou uma professora do secundário, partilhem regras diferentes em espaços diferentes. Não é interessante. Não é interessante que eles tenham a consciência de que há comportamentos diferentes em espaços diferentes. E o facto de eles serem chamados à guarda de responsabilidade, por exemplo, de decidirem se vão ou não à casa de banho num determinado espaço de aprendizagem, não impede que depois numa aula convencional eles também não saibam que têm que exato, mais um bocadinho. Claro. Assim como em todos os outros espaços da nossa vida, nós vivemos isso. Mas o que aconteceu neste caso foi que a própria escola aquelas duas professoras adotou, elas devem ter percebido que funcionava. Isto é pragmático. Exato. Mas todos nós passamos a vida a mudar de regras. Claro! Não, e se há ser humano, ou se há a altura da vida humana em que nos adaptamos perfeitamente, é na infância e na adolescência, em que percebemos os contextos, os meninos sabem perfeitamente, sabem os pais o que podem fazer, sabem os professores o que podem fazer, isso pode. Bem, vamos avançar mais um bocadinho. Esta ideia também que veio do seguimento da primeira. Eu sei que vocês estão muito cansados e eu prometo que daqui a 10 minutos fazemos uma paragem. Se não ouvirem, sou ainda mais rápida. Ou então se partilharem. Mas eu espero. Conversem algo. Não, eu sei que estão cansados e este calor é terrível. Bom, a ideia de que isto segue-se da primeira, que são aulas de filosofia, ou seja, temos um tema classificado, é isso que temos que fazer. Não, muito pelo contrário. As sessões têm que ser planificadas e preparadas, mais do que planificadas, preparadas. Planificadas no sentido de preparadas. Eu tenho que pensar o que é que estratégias vou votar, o que é que vou fazer em termos pedagógicos propriamente, mas depois filosoficamente, que conteúdos é que me podem ser válidos. E acontece-nos prepararmos uma série de conteúdos, irmos reler alguns filósofos, algumas coisas, e todos os meninos de repente vão para outra coisa completamente diferente e nós lá temos que acompanhá-los. É necessário preparar, mas o que é mais necessário, e isto não se prepara num dia nem numa semana, prepara-se com a prática, e é isto que o Oscar quer dizer quando diz isto aprende-se fazendo, partilhando com o outro, filmando o que se faz, revendo o que se fez, autocorrigindo-se. Porque é a tal história que não orientador da palavra ideologia. É porque senão, e já me aconteceu de chegar a casa e pensar, era disto que eles estavam a falar. E eu não me percebi, porque as sessões não são muito longas, nós até aqui trabalhávamos meia hora, para a hora vamos para 3/4 de hora, porque meia hora já começa a ser pouco e os meninos depois não querem ir para o intervalo e causam-nos ali um certo problema. Mas 3/4 de hora, o tempo de diálogo propriamente dito filosófico, não é muito. Portanto, passa-se tudo muito rápido e facilitar uma sessão é muito cansativo. É muito cansativo se nós quisermos estar atentos a tudo o que está a acontecer. Portanto, nós não podemos deixar que as coisas escapem. E é muito bom fazer isto a pares. Nós temos muitas sessões que fazemos a pares, em que uma orienta e a outra está na comunidade ou está por fora, e que depois nos faz o espelho do que se passou, do que aconteceu, do que podia ter sido feito, do que foi feito bem feito, do que foi feito mal feito, do menino que queria falar e que nós não vimos por algum motivo, e por aí fora, de como nós nos entusiasmámos com um e esquecemos o resto, porque ele estava a dizer mesmo que nós.
isto. E isto não se prepara num dia nem numa semana. Isto vai-se fazer. Ou quando na verdade acontece uma situação inesperada, que é levarmos um estímulo em que temos uma macaco a pensar e temos um homem ao lado a pensar, e o que queríamos tratar naquela sessão era: é importante pensar. Ou pensar é importante, não é? Nunca, mas nunca na nossa vida nós pensámos que aquele estímulo fosse dar outra coisa. E entretanto, pronto, distribuímos os estímulos a todos. Então, quais são as diferenças que vocês veem? E estávamos mesmo à espera que eles dissessem: o macaco não pensa e a pessoa pensa, qualquer coisa assim do género. Eles dizem: porquê é que o homem tem um anel? Porque o Senhor tinha uma aliança. Tinha uma aliança. Eles disseram: a diferença é o Senhor tem uma aliança. E nós a querer que eles fossem para pensar, e não, e agarrávamos todos àquela ideia. E a Magda olha para mim e diz: eu? Agora olha, acabou uma sessão sobre o símbolo. Isto só para verem que, na verdade, se não houvesse a tal formação sobre o símbolo e a simbologia e a importância do símbolo, a sessão bloqueava, não é? tinha estado ou bloqueada, ou então não tinha sido dada à criança a possibilidade de refletir sobre aquilo que ela tinha escolhido. A flexibilidade é fundamental. E para haver flexibilidade, para haver improviso, tem que haver formação. Isso é uma das coisas que nós defendemos muito. Eu vou passar a correr esta parte do pensamento crítico. A ideia que as crianças não são capazes de pensar em termos abstratos. Esta ideia é de Lippmann, isto é quase uma tradução. Eles pensam em termos diferentes dos adultos. Só que não é tão diferente que não seja possível um diálogo. O que acontece é, o pressuposto é, o facilitador ou o adulto tem apenas mais experiência e um desenvolvimento da linguagem, sobretudo a linguagem filosófica, dos utensílios, dos conceitos, dos conteúdos, maior, não é? Mais desenvolvido, porque já faz isto há mais tempo. Mas não quer dizer que haja uma ponte intransponível. Isto era apenas uma sistematização, então, do que é filosofia para crianças, mas depois nós podemos enviar os slides e partilhados, se as pessoas quiserem deixar o seu contacto. Está bem. Só para chegarmos, antes de nos irmos embora com o intervalo, depois vamos fazer a parte prática, só para contextualizar algumas questões mais técnicas da constituição da comunidade de investigação filosófica, tal como nós a fazemos. Como sabem, isto é uma tradução que os problemas que nós temos é traduzir isto em inglês, as coisas têm um contexto diferente, filosófico, cultural e linguístico. No México nós encontramos comunidade de diálogo filosófico, nós temos usado de investigação e de diálogo filosófico, sendo que esta investigação é o inquiry, que em inglês é uma palavra muito mais densa e muito mais profunda do que uma investigação em português. Portanto, gostamos sempre de fazer mas temos que dar nome a esta ressalva. Ora bem, o modelo básico, a estrutura básica lippmanniana, processa-se em 5 passos, muito simples. Um estímulo inicial comum, que para Lippmann era sempre uma das suas histórias. Depois é que começou a abrir-se para qualquer tipo de estímulo, desde que seja uma experiência em comum da comunidade. Por exemplo, ontem vi um filme, sei lá, na RTP2, eu não posso começar, toda a gente viu o filme de ontem, sim, então vamos fazer. Não pode ser nesse sentido, tem que ser uma experiência ali, que toda a comunidade tenha, naquele momento. Mas pode ser uma imagem, uma música, um filme, o que quer que seja. Pode ser, e isto é adotado, por exemplo, nas escolas do Reino Unido, não tanto como uma disciplina autónoma, mas mais como uma metodologia de suporte às aulas de inglês, às aulas de ciências, às aulas de matemática, em que de repente, na sala de aula há uma questão que se levanta e a professora diz: olha, vamos deixar esta questão para a comunidade de investigação que vamos fazer logo à tarde. E voltam àquela questão, que qualquer estímulo pode ser. No nosso caso já aconteceu dos meninos virem, nós hoje temos uma questão, aconteceu-nos, em que o menino disse, eu tinha preparado um estímulo giríssimo, já não sei sobre o que era, e o menino disse: eu hoje tenho uma pergunta para fazer à comunidade. Eu, muito bem, diz lá qual é que é.
porquê é que todos os bebés nascem carecas? E eu pensei, o que é que eu vou fazer com esta lástima desta pergunta? Eu disse, pois é, tem alguma coisa a dizer. Volta disse o Ricardo e diz a Maria, eu não concordo com o Ricardo. Eu não nasci careca. Aliás, a minha tia diz que nunca vi um bebê com tanto cabelo como eu. Olha, vês, Ricardo, nem tal. E de repente eu resolvi traduzir aqui, escrever, todos os bebés nascem carecas, alguns bebés não nascem carecas, os treinos acham que isto está a dizer a mesma coisa. Ah, sim, está. Ah, sim, então porquê? Porque todos é muitos e alguns é poucos. Ah, muito bem, escrevi, alguns muitos, todos poucos. Então toda a gente acha que todos é igual a muitos e que alguns é igual a poucos. E fomos desenvolvendo e de repente eles tiveram de encontrar frases em que todos podiam não ser muitos e encontraram, disse, todos os planetas são muitos planetas. E os outros não concordam, os planetas não. Todos os planetas. E de repente estávamos a fazer lógica e fizemos uma sessão de lógica. E quando aquilo acabou, eu disse, querem saber o segredo? Nós estivemos a fazer lógica. E diz uma, lógica é muito importante, eu não posso chegar ao pé do menino e bater sem lógica nenhuma. Pronto, ou seja, de repente, o estímulo foi uma coisa que eles agarraram e eu tive a iluminação de ver mais para a lógica. Portanto, pode ser o estimulado. Lá está a informação de quem Sofia que é fundamental. Foi o meu orientador. Depois, porque a professora Maria Luísa era a minha orientadora na universidade. Depois formam-se as questões a partir do estímulo. No modelo de Lippmann escrevem-se as questões no quadro com o nome do menino que formulou a questão, porque as crianças revêem e valorizam-se. Escolhe-se a questão que vai servir de ponto de partida. Faz-se o diálogo filosófico, avalia-se. O que pode acontecer é nem todos os 5 passos acontecerem na mesma sessão. E é o que eu dizia há pouco, a SAPERE aconselha a parar aqui, quando se tem pouco tempo ou quando o professor... Portanto, fazer até aqui, parar, preparar-se e na sessão seguinte retomar a partir daqui. Sendo que há o perigo de, se for muito tempo depois, da comunidade já estar longe do estímulo e daquela resposta já não. Muitas vezes é preciso um jogo. Os manuais de Lippmann, nós depois vamos ver isso, têm ideias para depois fazer atividades. No caso da SAPERE, o que nós vamos fazer é um pouco mais complexo, mas no fundo são as mesmas fases, mas com mais passos. Eu também vou passar isto rapidamente, depois é o que nós vamos fazer. Há bocadinho falava com a Helena, não era com a Helena, era com a Teresa, dos 4 Cs do conceito, dos conceitos filosóficos. Isto é uma ideia de Chartres, da Margaret Chartres, que os australianos, que são quem neste momento a nível mundial acho que está mais organizado para filosofia para crianças, pegaram, que tem um fundamento de pragmatismo claro e que a SAPERE utiliza, que é para ajudar os professores a reconhecerem o conceito filosófico. Eu acho que isto por si só é capaz de não chegar, mas é uma boa conjunto de dicas, que são 4 Cs, para reconhecermos quando é que um conceito é um conceito filosófico e quando é que nós devemos ir com a comunidade pluralista, que aquilo é um conceito filosófico e vamos fazer filosofia. É comum à linguagem cotidiana, é central ao modo como nós pensamos e agimos no mundo, portanto tem que ser um conceito que de alguma maneira, uma palavra que de alguma maneira seja importante para as crianças. E também isto depende. Há uma fase em que eles descobrem a finitude, há uma fase em que Deus está ali, se os pais tiverem práticas religiosas ou se eles ouvirem qualquer coisa. Portanto, isto depois vai dependendo das faixas etárias e do grupo que se tem. O terceiro C tem que ser um conceito contestável, ou seja, entendido não como uma definição absoluta. E às vezes, por exemplo, no caso de Deus, se temos um menino ou uma menina, no nosso caso nós temos que vai à catequese e de repente dá uma definição que aprendeu na catequese e nós depois temos que saber desconstruir até certo ponto, porque depois começa a dar muita coisa ali em jogo, mas tem de ser um conceito que é entendido como contestável pela comunidade e depois que se conecta, que tem de se conectar à experiência para ter sentido. No caso de SAPERE, são guidelines para os professores se orientarem. E para terminar, as tais questões socráticas, que são utilizadas em vários modelos formativos, em várias instituições,
a Sapere trabalha muito, e que são, no fundo, questões que podem ajudar o formador, o facilitador, a orientar o diálogo para procedimentos filosóficos. No nosso caso, nós escrevemos, nós usamos todas ao mesmo tempo, já vos vou mostrar uma por uma, mas há uma sessão de escolhemos 2 ou 3 e colocamos no meio, e os chamamos de ferramentas, e os meninos, de vez em quando, eu posso usar uma ferramenta? Podes. Eu queria perguntar ao João, podes explicar melhor? E o João pergunta. Ou podes dar um exemplo? Podes dar um contra-exemplo? Serve-nos para nós e serve para eles depois começarem. O objetivo do facilitador, o objetivo último, é o autoapagamento, ou seja, é preparar a comunidade para que idealmente eles se consigam regular. Portanto, introduzindo este tipo de fazendo nossas perguntas e colocando-as lá para eles verem que são perguntas que podem fazer entre si. A primeira vez que utilizamos estas perguntas numa das nossas turmas é muito complicado, porque temos um menino que acha, que os pais acham que ele é superdotário. E ele é muito esperto, mas não é superdotário. E é muito agressivo com os outros. E foi um horror, porque ele começou de uma maneira violenta, verbalmente, a utilizar sobre os outros. E lá está, foi ensiná-lo a gerir esta liberdade de não sermos só nós a fazer as perguntas, de serem eles a fazer as perguntas uns aos outros. Eu não percebi o que disse o Ricardo, então pede-me lá para explicar melhor. E então pega e virar para mim, às vezes dizem, pode explicar, não sou eu, é de vir ao Ricardo. Vira-te lá para o Ricardo. Para eles isto é muito estranho, de repente o professor, o adulto, permite que eu fale com o meu colega, quando normalmente as pessoas não querem que eu fale com os colegas, mas tenta e vai funcionando, não é? Depois, esta que é a pergunta do critério, como é que eu posso saber que isso que tu disseste é verdade? Não é? Esta é aquela pergunta mais das fontes de certeza. Como é que eu sei que isso que tu disseste? Havia um que era, eu ontem tive uma dor. Como é que eu sei? 2 gêmeos, um menino e uma menina. Como é que eu sei que tu tiveste uma dor? A minha irmã viu, eu até vomitei de noite e tudo. Sim, ela viu de vomitar, mas ela não tiveste uma dor. Mas a minha mãe sabe. Não, a tua mãe estava lá e tu disseste que tinhas uma dor, mas como é que a tua mãe sabe que tu tinhas uma dor? Porque eu chorei. Então não podes chorar sem teres uma dor. E não é? E era à procura deste. Ele depois ficou muito zangado. Deves que pedir desculpa. Quais são as tuas razões para afirmares isso? Não é? Sempre. Eu penso que. Porque. E não posso nunca dizer eu penso que ponto. Quais seriam as consequências do que tu disseste? Para ensiná-los a partir dali a retirar implicações. Alguém tem uma perspectiva diferente sobre este assunto. Há quem há quem tenha na comunidade de investigação uma cadeira sempre vazia, que é para de vez em quando fazer esta pergunta. Surge um tema qualquer e há um comentário racial e a comunidade não se autorregula e não percebe que foi um comentário racial. Dizer, vamos supor que estava aqui sentado nesta cadeira um menino asiático. O que é que tu achas que ele ia responder a isso que tu estás a dizer? Colocar perspectivas diferentes, que era o que estava a dizer a Luísa, os meninos aprendem que há perspectivas diferentes dos meninos. Esta que é ótima para eles não dizerem coisas que não interessam nada. Como é que isso que tu disseste contribui? Porque nós, desde cedo, dizemos que o que eles têm que fazer é ouvir e construir. Portanto, como é que isso te ajuda a construir? E, de vez em quando é preciso, alguém pode fazer um resumo. E às vezes eles estão perdidos e dizem, Marco, eu posso usar aquela ferramenta que eu já não estou a seguir. Está bem, usa. Então alguém pode fazer um resumo do que nós temos até aqui. É claro que numa comunidade ideal não usávamos estas ferramentas todas ao mesmo tempo. Não podemos fazer com os meninos, não é? Mas é bom nós vemos-las no chão para nós não nos esquecermos que elas existem e para eles irem aprendendo a autorregularem-se e adotarem os procedimentos. Pronto, vamos descansar um bocadinho. E propunhamos voltar às 4h30. Metade será aqui, nós depois vamos dividir. É muito? Não sei. 45 minutos de intervalo, acho que mas são 4 agora. 5 faz 4, 5 faz 4. Pronto, então pode ser às 4h20. Só para. Sim. Pronto, então às 4h20, só para dizer uma coisa também. Às 4h20 eu convido a sala livre. Se estiver aqui na sala ao lado livre, acho mais tarde e podemos ir para lá. Ok. Também vi que estão ali à venda livros,